Gabriela Borges é mulher negra, travesti, primeira mulher travesti eleita presidente de um diretório partidário no Brasil. É semente de Marielle Franco. Presente nas lutas e nas ruas de Porto Seguro, é atuante na defesa dos direitos sociais. Foi candidata a vereadora em 2020, a deputada estadual em 2022 pelo PSOL, é graduada em Química pelo IFBA Porto Seguro, militante antirracista do coletivo 8M de Porto Seguro, cabeleireira e defensora dos direitos da população LGBTQIA+. Sua candidatura compõe a Coalizão Negra e o movimento Mulheres Negras Decidem. Olá, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui na TV Porto. Estamos iniciando mais um programa dessa série de entrevistas com candidatos e candidatas a prefeito e prefeita de Porto Seguro. Essa é a TV Porto nas eleições 2024. Hoje nós estamos aqui com a candidata Gabriela Borges, Federação PSOL Rede número 50. Claro, vamos apresentar, ela vai ter a oportunidade de apresentar as suas ideias e também responder a perguntas que foram feitas pela população e também por empresários e entidades aqui da cidade de Porto Seguro. Para a gente começar, fique à vontade, bem-vinda, e começar como é que está a campanha, como é que tá a pegada, né, que nem fala, como é que tá, tudo bem? Então, a pegada, como fala, né, como fala na Bahia, mais lá em Salvador, está barril dobrado, né, mas vamos à luta, é uma luta desleal, né, ainda mais que usam a máquina pública e são muitos dinheiros descarregados nessas campanhas aí milionárias, mas, como eu gosto de dizer, ousando lutar, nós vamos vencer. Bom, vamos lá, continuando aqui, vou explicar um pouquinho para a candidata e também para você que nos acompanha aqui pela TV e também, claro, pelas redes sociais, como é que funciona a dinâmica do nosso programa. Primeiro, nós temos aqui 2 recipientes. No primeiro bloco, a candidata vai sortear perguntas que foram feitas por entidades e também por empresários de Porto Seguro. No segundo bloco, perguntas que foram feitas pela população, pelo povo aqui da cidade de Porto Seguro. Sem mais delongas, vamos começar aqui, portanto. Candidata, fique à vontade, faça o sorteio aqui do nossa primeira cumbuca. Vamos lá. Número 18. Número 18 é a pergunta feita pelo Geraldo Moreira, que é empresário número 18. Vamos lá na tela ver a pergunta. Vamos lá. Qual é o projeto de infraestrutura, né, e paisagismo Arraial da Ajuda? Sendo que Arraial da Ajuda é uma cidade que recebe bastante turista e a gente vê que há um abandono assim, no calçamento, na organização pública, né, e tudo mais. Então eu queria saber qual era o projeto que eles têm para Arraial da Ajuda. Vamos lá, candidata. Tem 3 minutos para responder essa pergunta a respeito de um distrito bem importante aqui de Porto Seguro, que é Arraial da Ajuda. Vamos lá. É um distrito bem importante, né? O turismo, nessa ferramenta aí econômica para alavancar a economia da cidade, né? Do município. Arraial não é diferente. Vamos investir no ecoturismo e vamos combater o turismo predatório. Vamos combater também a corrupção, as licitações ilegais, venda de licitações ambientais. Vamos combater, punir com rigor da lei, punir também desmatamento, queimadas ilegais, para que possamos ter o ecoturismo fortalecido em Porto Seguro, em todo o município, nos distritos de Arraial, Trancoso, Caraíva também. Combater também as questões ambientais, né, ilegalidades, né, as vendas de licitações, construções de condomínios luxuosos, por exemplo, em áreas preservadas, em áreas, né, que são, por exemplo, restingas, né, falésias. Então vamos proteger, vamos fortalecer o meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente, para que possa fiscalizar, punir esses infratores corretamente e aí investir pesado no ecoturismo. No Porto Seguro, Arraial não é diferente, tem uma riqueza na questão do seu bioma, do seu ecossistema, né? A diversidade do nosso ecossistema. Eu, como ecossocialista que sou, vamos estar também combatendo a questão do desmatamento. Há questões gravíssimas em Porto Seguro em relação ao desmatamento, arrancamento de árvores sendo derrubadas
árvores centenárias, houve aqui em Porto Seguro, na calada da noite, árvores arrancadas, árvores centenárias, para fazer ruas, para dar acesso a um condomínio de luxo. E com isso, destruindo áreas de passagem naturais de animais, fazendo com que esses animais tenham que passar pelo asfalto, e aí causa atropelamento, acidentes, até mesmo vitimando seres humanos por questões de acidentes com animais que perderam a sua passagem natural devido ao desmatamento de árvores, no caso aí, árvores centenárias sendo arrancadas para abrir rua para um condomínio de luxo aqui em Porto Seguro, no município de Porto Seguro. E aí depois tiveram até que fazer construção de uma passagem artificial para que esses animais não fossem mais atropelados. Por exemplo, micos, bicho-preguiça, macacos, entre outros animais que usavam essas passagens naturais pelas copas das árvores para transitar de um lado para o outro. E aí, com esse desmatamento que houve, ocasionou essa questão gravíssima aí em relação ao meio ambiente, né? E aí investir no ecoturismo, investir o ecoturismo em Arraial, dar condições ao microempreendedor, ao pequeno empreendedor, ao ambulante também de trabalho, de vender o seu negócio na praia. A praia é um lugar para todas as pessoas, a praia é um bem natural, não deve ser privatizada, somos contra a privatização das praias, porque é um bem natural, todos têm o direito de ir e vir, o direito ao livre comércio, então que garantimos também o direito do trabalhador vender o seu negócio nas praias. Muito bem, candidata, vamos lá, uma próxima pergunta, pode fazer o sorteio. Mais uma pergunta realizada por empresários e também entidades aqui de Porto Seguro. É a 05. Muito bem. Pergunta de número 05 é a Lorena. Ela é advogada e assistente social. Pergunta 05. Vamos lá na tela para que a nossa candidata responda. Vamos lá. A minha pergunta é, caso eleito ou eleita, quais são as ações que estão incluídas no plano de governo de vocês, estão voltadas para os moradores de rua, que atualmente nos abordam na porta do supermercado, nas praças da cidade e dormem na frente dos estabelecimentos? Então, responde aí. Pergunta importante, né? Importante, uma pergunta importante. Então, o nosso plano de governo, ele está de fácil acesso nas nossas redes sociais. Tem um QR Code, é bom vocês, se puderem, dar lá uma lida no nosso plano de governo, tem um QR Code, está na bio também do Instagram, Gabriela Pessoal, Gabriela com 2 L's, e também no Pessoal Porto Seguro, que está no Instagram, Pessoal Porto Bahia. Então, dê uma olhadinha lá também no nosso plano de governo, que é um plano de governo extenso, elaborado, a várias mãos, ouvindo o povo de Porto Seguro, e assim construímos nosso plano de governo. Em relação ao morador de rua, a pessoa que vive em situação de rua, está calamitoso também em Porto Seguro. Temos muitos moradores de rua, é uma situação muito triste, né? A pessoa não ter onde morar, não ter o que comer. Foi até inaugurado, né, há pouco tempo em Porto Seguro, restaurantes populares, mas que eu vejo, na minha visão, não tem nada muito popular, porque eu acho que até R$5, R$6, para essas pessoas que não têm nada, é muito para estar pagando para comer. Nós temos o plano de governo de fortalecer também a Secretaria de Assistência Social, junto com os conselhos, CREA, CRAS, para que possam estar fazendo acompanhamento com essas pessoas, né? Em muitos casos de moradores de rua também tem a questão também da dependência química, que é uma doença e precisa ser tratada. Então vamos também estar tratando essas pessoas, né? Dando atendimento médico, psicológico, psiquiátrico, assistência social a essas pessoas, porque a questão da dependência química é uma questão também de saúde pública, né? Envolve a saúde pública, então temos que ter políticas públicas que contemplem nessa área também da doença da dependência química aqui em Porto Seguro, que causa também a questão das pessoas saindo morar na rua. Muitas das causas, né, de um morador de rua é a dependência química, né? Tem outros casos envolvidos também, como alcoolismo e outros tal, que também é doença, tudo inclui ali na dependência química, então vamos também estar tratando essas pessoas com suporte médico, psicológico, psiquiátrico,
e com assistência social também. E criar também, construir a casa de apoio para que essas pessoas tenham um lugar para eles ficarem, tomar um banho, se alimentar, ficar até conseguir um tratamento adequado, de acordo com a sua necessidade, até conseguir, se for o caso, retornar à sua cidade de origem, porque muitos também não são de Porto Seguro, mas precisamos fazer essa triagem para saber quais os motivos dela estar na rua, dependência química, tratamento com especialistas da área, ir para a casa de apoio, para ela ter um lugar para ela comer e começar a se restabelecer, para a partir daí encaminhar ou para a sua cidade de origem, ou encaminhar para um trabalho, voltar, né, ressocializar ao convívio social aqui na nossa cidade, Porto Seguro. Então, para isso, vamos juntas nessa mudança, nessa transformação da política em Porto Seguro. É o 50. Estamos aqui fazendo a cobertura, né, através da TV Porto das eleições 2024 e hoje estamos nesta edição entrevistando a candidata Gabriela Borges, Federação PSOL Rede. Lembrando a você que as perguntas são pré-gravadas, foram feitas e divididas em dois blocos. No primeiro bloco, empresários e entidades fazem as perguntas que são sorteadas pela candidata e no segundo bloco nós vamos ter a oportunidade de ouvir a população, quais foram as perguntas que foram feitas pela população. Lembrando para a candidata que a senhora tem até 3 minutos. Se quiser responder menos, também não tem problema. Não é que tem que responder dentro dos 3 minutos, não. Fique à vontade, tá certo? Vamos lá, mais uma pergunta, candidata. Vamos lá, a candidata Gabriela Borges, da Federação PSOL Rede de número 50. Vamos lá. A pergunta 02. Pergunta 02, também conhecida popularmente como pergunta número 2. Quem faz a pergunta é o Alex Di Pasquale. Ele é presidente da Abracel Costa do Descobrimento. Pergunta de número 2. Produção, pergunta na tela. Mas que uma ideia, pedido para uma atenção maior em relação ao transporte coletivo noturno para os trabalhadores do setor de bares e restaurantes. Muitos moradores de Porto Seguro e dos distritos trabalham no setor de bares e restaurantes. Uma não cobertura eficaz do transporte coletivo noturno prejudica muito os trabalhadores e nós empresários do setor. Vamos lá, candidata. Pergunta importante, essa também. Importante. Não dizendo que as perguntas não sejam importantes, mas essa é bem importante. Vamos lá, tempo na tela. Então, o transporte público de Porto Seguro é outra situação que está caótica. Porto Seguro, no geral, está abandonada pelo poder público, no seu geral. Então, o transporte público é nossa prioridade, porque está caótico. Eu uso o transporte público, eu sou usuário do transporte público, eu estudo no IFBA, para todo lugar que eu vou em Porto Seguro, eu vou de transporte público, eu uso ônibus, então é terrível. É ônibus literalmente pegando fogo em Porto Seguro. Então, é preciso resolver essa situação e com políticas públicas adequadas. Nossa tarifa é de R$ 4,50. É a segunda tarifa mais cara da Bahia. Só perde para Salvador, a capital baiana. E Porto Seguro, R$ 4,50. Além de tudo, ônibus caóticos, pegando fogo, porta que não fecha durante o transporte, janela caindo em cima de passageiro, piso soltando durante o transporte, eixo quebrando durante o transporte. Teve vários acidentes de ônibus em Porto Seguro. Graças a Deus, não tivemos vítimas fatais ainda. Mas será que é isso que está esperando a gestão para resolver essa situação? O contrato está sendo descumprido. Várias irregularidades. A legislação diz que a frota tem que ser trocada após 15 anos de uso. Essa frota de Porto Seguro tem mais de 40 anos de uso. Então, descumprindo a legislação. Então, vamos implantar, vamos cancelar o contrato com a empresa, porque que vem cometendo irregularidades. Vamos municipalizar o transporte público em Porto Seguro. Vamos trocar a frota de Porto Seguro, colocar uma frota nova de ônibus, aumentar o número de frotas, porque são ônibus também superlotados. Eu já peguei ônibus aqui em Porto Seguro, do Baianão, onde eu moro, para o IFBA, com mais de 100 pessoas. Com mais de 100 pessoas. Não tinha lugar para você ficar em pé do ônibus.
Todos os lados da escada estavam cheios, porque não tinha lugar de você ficar nem em pé dentro do ônibus. As pessoas chegaram a um ponto que não podiam mais entrar pela frente do ônibus, porque o ônibus estava lotado. Elas pagavam sua passagem lá para alguém, ia passando, ou passava seu cartão, rodava uma roleta e ela entrava pela porta do fundo, pela última porta, porque não tinha como mais ela entrar pela porta da frente. Esse ônibus que ia, era um ônibus campinho, via tudo em direção ao IFBA, lotado. Então vamos municipalizar o transporte público Porto Seguro, garantir uma tarifa justa para o morador de R$ 2,50, trocar a frota por uma frota nova. Frota essa, ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi e uma frota nova. E uma tarifa justa para o morador de R$ 2,50. Vamos também fazer a tarifa zero para estudantes da creche ao superior, para mães atípicas e seus filhos e para pessoas acima de 60 anos. A intenção é zerar a tarifa ao longo prazo. Mas, a princípio, a tarifa de R$ 2,50 para o morador e uma tarifa zero nos finais de semana e feriados para o morador de Porto Seguro. Vamos nessa transformação da política de Porto Seguro e vote 50 dia 6 de outubro. Vamos agora à nossa quarta pergunta, por favor, candidata. Pode retirar aí do nosso recipiente. Número 10. Pergunta de número 10. Quem faz a pergunta é a Cleidiana Soares. Ela é pedagoga. Pergunta na tela, vamos lá. Em relação à educação. O que eles acham desse processo seletivo e por que não um concurso? Porque só fica entre o prefeito e sai prefeito, só o processo seletivo. Não tem uma correção assim em relação à seletiva, né? Uma fiscalização justa. Eu já passei por várias seletivas, já saí em primeiro lugar e nunca fui chamada. Também gostaria de saber por que não um concurso? Vamos lá, candidata. Tempo na tela, por favor. Lembrando a senhora que você pode responder em menos tempo também. Ok. Outra questão também importantíssima. A educação transforma e salva vidas. Eu sou um exemplo desse. Eu faço faculdade de Química no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia, né? E a educação vem transformando a minha vida e a educação é investimento e não gasto. Precisamos investir pesado na educação. Em relação à pergunta da telespectadora, uma pergunta boa e pertinente, né? Nós vamos realizar concurso público. Vamos realizar concurso público. E, a princípio, primeira coisa, primordial, é garantir que o recurso da educação, do Fundeb, fique na educação. Seja investido na educação. É não roubar, é não cometer corrupção. E fazer com que o Fundeb seja investido na educação. Garantir o piso salarial dos professores, professoras, e também valorizar o trabalhador da educação, todo ele, do porteiro à direção, merendeiras, auxiliares de classe, aumentar o número de auxiliares de classe, fazer concurso público para auxiliar de classe, para professor de apoio. Temos que ter professor de apoio nas escolas municipais para acompanhar os nossos alunos e alunas neurodivergentes e PCDs. É preciso, é urgente o professor de apoio estar em sala de aula acompanhando esses alunos. Então vamos valorizar a categoria, vamos garantir o piso do magistério e também vamos realizar concursos públicos. A escola em tempo integral é um plano, um projeto nosso, está no nosso plano de governo, a escola em tempo integral. No primeiro turno, a educação tradicional, matemática, ciência, biologia, física, geografia, filosofia, história, né? Português, no primeiro turno. E no segundo turno, no contraturno, um esporte, uma capoeira, um judô, um vôlei, música, instrumental, canto, dança, teatro e afins, para que os nossos alunos, né, a escola no município ela é até o 9º ano, né, até o Fundamental 1, que é de responsabilidade do município. Então vamos estar garantindo também uma escola de tempo integral para que os jovens fiquem mais tempo na escola até às 17 horas. E também ampliando o número de escolas, climatizando essas escolas, porque Porto Seguro é uma cidade quente, ampliando o número de creches, também ampliar o atendimento da creche também de
6 da manhã até as 20 horas ou 8 da noite, para que a mãe ou o pai possa, após o trabalho, ir buscar seus filhos na creche. Vamos ampliar o número de creches também. E também criar o plano único de carreira da categoria. Criar o plano único de carreira, valorizando esse profissional, dando ele o direito de sair para fazer um mestrado, pós-graduação, um doutorado, e valorizando essas especializações com remuneração adequada a cada especialização. Então, vamos garantir e fazer o plano de carreira. E para isso acontecer, é mudar a política de Porto Seguro. E a renovação é 50. Gabriela, prefeita, dia 6 de outubro, 50. TV Porto nas eleições 2024. Vamos, então, portanto, à nossa quinta pergunta, feita por empresários e também entidades aqui. Por favor, candidata, mais uma pergunta. A pergunta de número 16. Pergunta de número 16 é o Wellington, ele é delegado do Cresce. Vamos lá, pergunta na tela, vamos lá. Eu queria perguntar ao futuro prefeito ou prefeita de Porto Seguro o que vai ser feito no centro da cidade com relação à mobilidade urbana. Uma pergunta sobre mobilidade urbana, sempre uma preocupação, né, da população e também dos empresários. Vamos lá, tempo na tela, produção. Candidata. É uma preocupação a mobilidade urbana em Porto Seguro. E também faz parte da nossa plano de governo. Como eu gosto de dizer também, é o nosso tripé. Mobilidade urbana, educação e saúde. Esse é o nosso tripé para fazer um mandato, né? Nosso tripé será mobilidade urbana e educação e saúde. A mobilidade urbana em Porto Seguro, ela não existe. Não existe mobilidade urbana, não existe acessibilidade. Por exemplo, no caso dos ônibus, né? Os elevadores dos ônibus não funcionam. Eu já tive várias questões de ver elevador parar, por exemplo, no meio, e nem descer e subir, e ficar um transtorno, horas e horas para poder... Não funciona. Então, não tem acessibilidade às pessoas PCDs. Então, investir na mobilidade urbana, por exemplo, na questão dos ônibus turísticos que vêm de fora, criar um espaço, uma rodoviária só para essa questão de turismo, para que esses ônibus fiquem lá. E com uma frota de ônibus nova, maior, o transporte público, essas pessoas usarem o nosso transporte público. Então, deixando esses ônibus nesse espaço que será criado para eles, ônibus, van, e vão pegar ônibus do transporte público, ou micro-ônibus, ou van do transporte público, que será municipalizado em Porto Seguro, para desafogar o trânsito também na alta temporada. Porque na alta temporada essa mobilidade ela fica também dificílimo. São horas, você, por exemplo, de vir da Orla Norte para o centro. Horas. Um trajeto que pode ser feito no máximo em 10 minutos, ele é feito em horas, porque não existe essa mobilidade. Então, desafogar o trânsito, construindo um espaço, uma rodoviária para que esses ônibus turísticos venham e fiquem neste lugar e que as pessoas usem o transporte público. Fazer uma infraestrutura pesada nas cidades de Porto Seguro, porque também temos que pensar também nas enchentes, no clima. Nós tivemos enchente aqui no extremo sul há 2, 3 anos atrás. Então, é preciso fazer uma infraestrutura de qualidade, coisa que não tem em Porto Seguro. É difícil você ver um bueiro em Porto Seguro para escoar a água. Faz um asfalto ruim, que arranca com qualquer chuvinha, faz buracos, alagamentos. Aquele centro ali de Porto Seguro, a Navegantes, com pouca chuva ele alaga. Então, vamos fazer uma infraestrutura de qualidade para dar vazão à água, para que evitamos também enchentes e também ajude na mobilidade da cidade, na acessibilidade do povo. Então, vamos trabalhar pesado, investir pesado na mobilidade urbana. Para isso acontecer, vamos transformar e mudar essa política de Porto Seguro. E a hora é agora, chegou a nossa vez. Vamos juntos, dia 6 de outubro, vote 50, Gabriela prefeita. TV Porto nas eleições 2024. Estamos aqui com a Gabriela Bosch, também conhecida como Nega Van, né? Também tem essa alcunha bastante conhecida aqui na cidade. E você pode aproveitar para esclarecer e tirar suas dúvidas nessa série de programas que está sendo realizada aqui pela TV Porto, contribuindo
para que o seu voto seja um voto mais consciente, ou seja, contribuindo com a cidadania. Vamos, portanto, a mais uma pergunta. Candidata, vamos lá, mais uma pergunta do primeiro bloco, respondendo aí a empresários, empresárias e também entidades. É a 4. Vamos lá, pergunta de número 4, Rafael Gutenberg, ele é contador. Vamos lá, pergunta na tela. Quais são as propostas e medidas a serem tomadas pelo candidato ou candidata no que diz respeito ao fomento ao empreendedorismo e o comércio local de Porto Seguro? Vamos lá, candidata, tempo na tela. Então, são perguntas todas pertinentes, todas perguntas boas, né? Por quê? Porque Porto Seguro está abandonada, como eu disse. Literalmente abandonada pela gestão pública, né? E é em todos os setores. Vamos investir também no microempreendedor, no pequeno empreendedor, vamos investir no trabalhador, na trabalhadora de verdade, para que eles possam estar levando, né, o dinheiro e o sustento às suas famílias. Em Porto Seguro, para ter uma ideia, são 21 mil famílias abaixo da linha da pobreza. Então, também vamos garantir a renda básica para essas famílias terem o que comer e, a partir daí, correrem atrás do seu trabalho, do seu sustento, melhoria de vida. Mas vamos investir também nesse trabalhador. Por exemplo, garantindo, né, que o trabalhador, o pequeno trabalhador, aquele que tem uma barraquinha, aquele que vende a sua empada, sua coxinha, seu amendoim na praia, tenha esse direito. Porque, como eu disse aqui também, a praia é um bem público. Então, não podemos impedir o direito de ir e vir. Aqui em Porto Seguro acontece que barracas de praia famosas, né, hotéis famosos têm a mania de privatizar, cercando as praias de frente dos seus negócios, seus grandes negócios, e impedem a entrada de trabalhadores que são conhecidos, né, como informais, ambulantes, né? Então, vamos garantir também esse trabalhador. E vamos investir nesse trabalhador, porque vamos colocar o povo de Porto Seguro no orçamento. Orçamento esse de 1 bilhão. O orçamento de Porto Seguro é 1 bilhão. Então, vamos garantir o povo dentro do orçamento, né? O nosso PIB é de 3 bilhões e 600 milhões. Então, vamos garantir o povo no orçamento, investir no microempreendedor, no pequeno empreendedor, dando ele condições de melhoria de trabalho e garantindo esse direito também de ir e vir e o livre comércio nas praias de Porto Seguro, principalmente na época de alta temporada, né? Que são 4 meses aqui que dura a alta temporada, e aí é bem nesse momento que esses grandes empresários tentam impedir o acesso desse povo às praias, limitando eles a adentrar essas praias e até cometendo crime, porque impedir o direito de ir e vir é crime. E também nós vivemos um país democrático e o direito livre ao comércio. Então vamos estar também investindo pesado nessas questões e incluir, colocar o povo no orçamento. Garantir que o orçamento do Porto Seguro seja investido para o povo. E também fiscalizando e não deixando que roubem o nosso dinheiro. É fazer um trabalho pesado. O trabalho é grande, não é fácil. É muito trabalho para poder transformar a cidade de Porto Seguro. E para transformar a cidade de Porto Seguro é com políticas públicas de qualidade. E para isso é preciso vocês votarem dia 6 de outubro no 50. Gabriela Borges, Negavan, como eu sou conhecido também, para prefeita de Porto Seguro. Vamos lá, vamos transformar, vamos mudar, porque ousando lutar, nós vamos vencer. E a luta é 50 para a prefeita. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, vamos agora a um breve intervalo e, claro, numa volta, vamos responder às perguntas da população. Daqui a pouco estamos de volta, não sai daí, até já. Estamos de volta, desta vez, com a nossa candidata, a Gabriela Borges, nessa série de entrevistas que a TV Porto está fazendo com candidatos e candidatas a prefeito e prefeita de Porto Seguro. Essa cobertura especial aqui realizada para você que está acompanhando aqui pela TV Porto, essa cobertura especial das eleições 2024. Neste bloco, iremos responder, aliás, a candidata irá responder as perguntas feitas pela população dos bairros, né, do Baianão, do centro,
enfim, do Campinho, e Arraial, Trancoso, enfim, a produção ouviu um tanto de gente e com certeza a sua pergunta, se você não conseguiu gravar, com certeza você vai estar sendo contemplado ou contemplada. Candidata Gabriela Borges, da Federação PSOL, está aqui. Vamos lá, faça a sua primeira escolha da pergunta. Vamos lá. Pergunta de número 22. Pergunta de número 22 é o Antônio Osório. O Antônio Osório, ele é comerciante. Pergunta de número 22. Vamos lá, pergunta na tela. Queria saber o que ele vai fazer na educação, para a educação ser melhor, entendeu? Vamos lá, candidata. Pergunta sobre educação, hein? Vamos lá. Pois bem, Antônio Osório. É uma pergunta importante porque a educação é um dos pilares da transformação da vida de pessoas. Né? A educação, a gente tem um plano de fazer a escola em tempo integral, a gente também vai valorizar o trabalhador da educação, garantindo o piso salarial. Então, com melhorias de trabalho também na infraestrutura das escolas, né? Melhorando a infraestrutura, construindo escola, reformando as que tem aí, porque tem escola em Porto Seguro, Antônio, se você também deve saber disso, eu moro no Baianão, e tem escola em Porto Seguro que não tem porta em banheiro, a exemplo da escola Álvaro Henrique, que fica no Frei Calixto. E isso não é exclusividade da Álvaro Henrique. Em outras escolas, muito tempo, por exemplo, Caraíba ficou muito tempo sem escola para os alunos estudarem, né? Ficaram tendo que alugar casas para poder ter o momento ali de estudo dos alunos. Então, ficaram alunos divididos, né? Cada um num lugar, num espaço, porque as casas não comportavam todos os alunos. Então, é um transtorno. Então, é investir pesado na educação, pagando piso salarial dos trabalhadores da educação, né, os professores, também com um plano único de carreira. Com isso, o professor tem o direito de sair, de afastar para estudar, para melhorar, para que ele possa, assim, educar melhor, né? Porque a aprendizagem, ela é esse ciclo vicioso de ensinar e aprender. Eu falo isso também com propriedade, porque já dei aula e hoje eu faço curso de Química, licenciatura em Porto Seguro, aqui no IFBA, para ser professora. É uma das minhas sonhos, né? Ser professora, terminar a faculdade de licenciatura em Química para ser professora. Então, vamos investir pesado na educação, porque educação é investimento e não gasto. E aqui também eu quero lembrar aos eleitores, às eleitoras de Porto Seguro, que nós estamos numa chapa majoritária aí, Gabriela Borges Negavan, prefeita, e Chico Correia, o nosso vice, e o nosso número é o 50. E também lembrar o número dos nossos vereadores. A Val Oliveira, por exemplo, é o 50777. E o nosso guerreiro, Everaldo Pataxó, lá de Barra Velha, a aldeia mãe do Brasil, a primeira aldeia do Brasil, é o 50500, para vereador 50500, Everaldo Pataxó, indígena aqui de Porto Seguro de Barra Velha. E também o nosso companheiro Misael Pinheiro, lá do Baianão, lá também do Frei Calixto, é o 50123, para vereador Misael Pinheiro, 50123. Vamos juntos e juntos nessa transformação da política de Porto Seguro, renovar verdadeiramente a política de Porto Seguro. E o voto dia 6 de outubro é no 50 para prefeita. E se você não quiser votar em nenhum vereador, vota em todos. Vote 50 para vereador também. Muito bem, vamos aqui continuando as perguntas aqui para a candidata Gabriela Borges, Federação PSOL Rede, número 50. Vamos lá, candidata, mais uma pergunta realizada dessa vez pela população de Porto Seguro. 37. Vamos lá, pergunta 37. É a Jocélia Souza, ela é pedagoga. Pergunta na tela, vamos lá. Como você irá gerir os recursos do nosso município para a saúde, educação e infraestrutura da nossa cidade? Vamos lá, candidata, 3 minutos. Claro, você pode usar um tempo menor, fique à vontade. Pois bem, Jocélia Souza, é uma ótima pergunta. A senhora também é pedagoga da área da educação,
tem propriedade, né, em falar da educação também, principalmente na questão aí das séries iniciais ali dos primeiros, né, alfabetização, as crianças, né? Então vamos investir pesado na educação. Como eu já venho dizendo aqui, vamos investir pesado na educação, porque a educação transforma a vida, né? Vamos garantir o piso salarial do trabalhador. Vamos garantir que não haja corrupção na educação e nem na saúde. Vamos criar o plano único de carreira para todas as categorias, todo o funcionalismo público de Porto Seguro, na saúde, na educação, na segurança, na limpeza, todos terão esse plano único de carreira. E a saúde também em Porto Seguro está abandonada, né? Nós temos o Luiz Eduardo, muitos falam, mas é uma gestão estadual, mas a saúde ela é tripartite, né? Ela é União, Estado e município. Então, aqui em Porto Seguro, por exemplo, em questão de remédios, ficou muito tempo faltando remédios de uso contínuo. E eu posso falar sobre isso porque eu sou hipertensa. Eu tomo remédios de uso contínuo. E não só para hipertensão, mas para diabetes e outras doenças, né? Você ia na farmácia popular e não tinha um remédio. Após o governo federal retomar essa política pública de farmácia popular, deu uma melhorada. Não está 100%, mas deu uma melhorada. Mas vamos investir na saúde, vamos construir, por exemplo, em Porto Seguro, um centro oncológico para que possamos atender as pessoas cometidas pelo câncer, né, que hoje em dia precisam sair de Porto Seguro, ir a Itabuna ou ir a Salvador. Vamos construir um centro pediátrico em Porto Seguro, um centro de ginecologia. Vamos construir e garantir a casa de parto 100% SUS para combater a violência obstétrica, que acomete, na sua maioria, mulheres indígenas, negras e periféricas. Então vamos construir uma casa de parto 100% SUS em Porto Seguro. E vamos valorizar e investir nos trabalhadores da saúde e da educação, com o nosso plano único de carreira e também na melhoria de salários e realizando concursos públicos para que tenhamos, por exemplo, um professor de apoio nas escolas, professores de apoio e também auxiliares de classe nas nossas escolas. Vamos trabalhar incansavelmente para transformar a nossa saúde, uma saúde de qualidade que contemple todas as pessoas, para que não falte profissionais médicos, por exemplo. Eu também estou há 3 anos e meio esperando uma consulta com o oftalmologista. Tem 3 anos e meio que o meu pedido está na UBS do Mercado do Povo. E ainda até hoje não fui chamada. Já tive lá umas 3, 4 vezes, até que cansei e parei de ir cobrar o atendimento. Então é difícil você fazer uma consulta com um especialista em Porto Seguro, é difícil você conseguir um exame médico em Porto Seguro, exames médicos simples, ou de urina ou de fezes, exames médicos é difícil você conseguir. Fica na fila esperando muito tempo. Esses dias teve um morador do Baianão, trabalhador lá informal, que me falou que foi ao hospital e que teve que comprar seringa, porque não tinha seringa no hospital, não está tendo gases. Então vamos investir pesado na saúde. TV Porto Eleições 2024, estamos aqui nessa série de entrevistas com candidatos e candidatas a prefeito ou prefeita daqui da cidade de Porto Seguro, hoje com a Gabriela Borges, número 50 da Federação PSOL Rede, também conhecida como Nega Van. Vamos lá, mais uma pergunta, dessa vez a terceira pergunta realizada pela população de Porto Seguro, dos bairros de Porto Seguro. Pergunta de número 47. Pergunta de número 47 é a pergunta que foi feita pela Mariana Infante. Ela é atriz. Bom, eu já puxo para o lado cultural. Gostaria muito de saber qual medida você tomaria para a política cultural da cidade melhorar tanto para as crianças quanto adolescentes e também valorizando mais o artista local. Mariana Infante, uma excelente pergunta. Vamos recriar a Secretaria de Cultura. Vamos investir pesado também na cultura local de Porto Seguro. Investir na cultura indígena, na cultura LGBTQIAPN+, na cultura negra, na cultura periférica. Vamos promover editais para valorizar e também fazer também festivais para valorizar os nossos artistas locais. A juventude, por exemplo, em Porto Seguro, está aí fazendo um movimento
da cultura nossa, levando a nossa cultura, né, fazendo esse movimento aí, por exemplo, no hip hop, no sarau, como tem o Sarau Odara, tem a Batalha do Complexo lá no Baianão, temos hip hop, batalha, né, o sarau. Então vamos investir nessa cultura aí. E você, como atriz, também, né, vamos investir no teatro, né, na nossa cultura local, investindo nesses teatros. E também a pasta de cultura de Porto Seguro tem um orçamento próprio, local aqui. Então vamos investir esse orçamento, esse recurso na nossa cultura. Então vamos recriar a Secretaria de Cultura, fortalecendo a nossa cultura, investindo na juventude, para que possamos ter melhorias aí, porque também a cultura também transforma vidas. E é investir pesado nessa cultura. E para isso acontecer, vamos juntas transformar essa política. Vem conosco, vamos votar 50 dia 6 de outubro para a prefeita e também votar nos nossos vereadores. Tem aí o Everaldo Pataxó, que é o 50.500, temos a Val Oliveira, que é a 50.777, tem o Misael, que é o 50.123, ou, se você preferir, vote 50 para prefeita e vote 50 para vereador também, para fortalecer a cultura, investir na nossa cultura local, valorizando os nossos trabalhadores e trabalhadoras da cultura de Porto Seguro. Né? Tem o hip hop aí também, que vem fazendo um belo trabalho nessa questão aí da nossa cultura. Então, investir com editais, fomentar, né? Criar festivais nos distritos, nas aldeias, nos bairros, para que possamos fortalecer a nossa cultura indígena, periférica, preta, né? LGBTQIA+, e com isso é preciso investimento na nossa cultura, com certeza, porque a cultura também transforma vidas. Vamos juntos, é o 50 para transformar a política de Porto Seguro. Continuando aqui no segundo bloco, estamos respondendo, a candidata está respondendo perguntas que foram realizadas pela população dos bairros de Porto Seguro. Dando continuidade, vamos lá, portanto, a mais uma pergunta para a candidata Gabriela Borges responder. Vamos lá, Gabriela. Olha, 50, pergunta de número 50. Vamos lá, isso não é combinado, não, mas é interessante, né? É a Elza Souza, ela é autônoma e fez uma pergunta para a nossa audiência. Vamos lá. Porque a saúde precisa muito ser investida, e a educação também. Você vê muitos jovens por aí se perdendo, né? Então, é uma coisa que você vê constantemente. Então, eu gostaria muito que eles fizessem alguma coisa pela saúde e pelas crianças. Já estão fazendo, sabe? Mas a gente quer mais. Aí a pergunta da dona Elza. Vamos lá, tempo na tela. Gabriela Borges. Dona Elza Souza, que pergunta também importantíssima e necessária e urgente em Porto Seguro. A nossa juventude preta e periférica está sendo assassinada, sendo morta em Porto Seguro. Porque Porto Seguro, segundo o Atlas da Violência, é a 8ª cidade mais violenta para jovens negros e periféricos no Brasil. Então vamos também investir também pesado na nossa juventude. Por exemplo, na educação, vamos criar o Transeja. O Transeja é um projeto que é equiparado, é igual está ali paralelo ao EJA, que é o retorno de jovens e adultos à educação. O Transeja seria o retorno da população LGBTQIAPN+, à educação, principalmente mulheres trans e travestis. Porque, segundo a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, 91% da população trans travesti no Brasil não conclui o ensino médio. E 90%, segundo dados da ANTRA, 90% vive da prostituição compulsória como único meio de sobrevivência. Então vamos criar o Transeja para garantir o retorno dessas pessoas à educação, ao ensino fundamental 2 e médio, não, porque o médio não é de responsabilidade do município, é de responsabilidade do Estado ou da União. Do município, a responsabilidade é do fundamental até o fundamental 2. Então, vamos garantir o retorno dessas pessoas, porque também, segundo dados de pesquisa, 81% não conclui o ensino fundamental no Brasil. 81% da população trans travesti não conclui o ensino fundamental no Brasil, e se dá graças à violência e também à falta de oportunidade de ter condições para alimentar e morar.
e também o jovem negro e periférico, porque ele tem que optar ou trabalhar ou estudar. Então vamos criar a bolsa de estudo para que essas pessoas possam, além de estudar, retornar às escolas, permanecer nessas escolas. Não evadir nem por violência sofrida nesses espaços, nem pela a questão de optar. Ou trabalha ou estuda. Então, vamos criar a bolsa de estudo para que esses jovens negros, periféricos, comunidade LGBTQIA+, retornem e permaneçam nas escolas, para que não haja essa evasão. Então, para isso acontecer, dona Elza, vamos juntas nessa transformação? Vote 50. Este é o voto da transformação e da mudança em Porto Seguro, para fazer uma política pública de qualidade e incluir o povo no orçamento, para fazer política pública para o povo de Porto Seguro, para garantir esse povo que é excluído e esquecido historicamente de direitos no Brasil e aqui em Porto Seguro também não é diferente. Então, a mudança é Gabriela Borges, prefeita, Chico Correia, vice-prefeito. Então, vote 50 para a prefeita e vote 50 para vereador. Muito obrigada, dona Elza, pela pergunta, uma pergunta pertinente que é preciso investir pesado na educação, porque a educação, como eu gosto de dizer, transforma vidas. TV Porto, eleições 2024. Vamos, portanto, à nossa quinta pergunta, que foi realizada pela população daqui de Porto Seguro. Vamos lá, candidata. Próxima pergunta. Vamos escolher aqui. Próxima pergunta. Ela vai responder em 3 minutos. Pergunta de número 18. Pergunta de número 18 foi realizada, foi feita, né, com a Vitória de Jesus. Ela é autônoma. Pergunta na tela, vamos lá. Quais os projetos de melhoria que você tem para o bairro Baianão? Tem uma jovem, né? Uma jovem perguntando sobre o bairro Baianão. Acho que o bairro Baianão você conhece um pouquinho, né? Conheço bem. Vamos lá, tempo na tela. Vitória de Jesus, do Baianão. Eu também sou do Baianão. Eu moro ali no Frei Calixto, pertinho da Praça Caixa d'Água, no Baianão. Sei de nossas dificuldades, sei. Nos falta tudo no Baianão. Infraestrutura, são ruas que, com pouca chuva, alagam, fazem buracos. Já teve crateras em ruas ali no Complexo Baianão. Esse complexo de 12 bairros. Por exemplo, uma rua no Paraguai ficou por muito tempo com uma cratera, um buraco, né? Gigantesco, com uma chuva pouca que deu. Então, é investir em infraestrutura, asfalto de qualidade e também o escoamento da água. Não pode simplesmente jogar uma borra de asfalto ali e não comprar onde a água escorrer. Por exemplo, asfalta, e aí acontece, para a impermeabilidade, né? A terra não absorve mais a água. Então, por isso que causa alagamento. Então, tem que fazer os bueiros, né? Para poder ter essa evasão da água. Então, investir também na nossa educação, aumentar o número de creches no Baianão, né? Para que as nossas crianças possam ficar nessas creches enquanto seus pais trabalham, né? Uma creche que funcione de 6 às 20 horas, né? Aumentando o número de creches, construindo mais creches. A escola em tempo integral, também para que as nossas crianças e pré-adolescentes estejam na escola em tempo integral, das 7 às 17 horas, né? Valorizar o profissional da educação, professor, contratar, fazer concursos, né, públicos para professor de apoio, professor, auxiliar de classe, para que tenhamos uma educação de qualidade e esse jovem permaneça na escola. Né? Investir no microempreendedor do Baianão. No Baianão tem muito trabalhador informal, autônomos, né, que estão ali na Praça da Caixa d'Água, né, com sua barraquinha, vendendo uma coxinha, um salgado, né, um pastel, um suco, um cafezinho. O trabalhador que vai até a porta das UBSs, da UPA, né? Então vamos investir e vamos também construir centros oncológicos, e esse centro oncológico vai ser no Baianão, né? O centro pediátrico também será no Baianão, o centro de ginecologia será no Baianão. Então vamos fortalecer o Baianão, investindo também nesse complexo de bairro que tem a maioria da população de Porto Seguro que está lá, né? São mais de 65 mil habitantes o complexo Baianão. E eu sou de lá também. Então, para isso, é votar em Gabriela Borges, 50, prefeita.
do Baianão para toda Porto Seguro. Vamos nessa transformação, vote 50 para prefeita e também vote 50 para vereador. Essa é a verdadeira renovação, mudança e transformação na política de Porto Seguro. Conto com o seu apoio, com a sua confiança e o seu voto. No dia 6 de outubro, vote 50, vote Gabriela, prefeita de Porto Seguro. Vamos, portanto, agora à nossa última pergunta desse programa que estamos realizando aqui com a Gabriela Borges, a Nega Van, de número 50 da Federação PSOL Rede. Vamos lá, por favor, candidata, responder a última pergunta deste programa. Muito bem. Pergunta de número 8. Vamos lá, pergunta de número 8. Quem fez a pergunta foi a Janine Cunha. Ela é atendente. Portanto, vamos lá na tela a pergunta. Qual seria a melhoria que eles podem estar fazendo, né? Na saúde, nos estudos, que até então está muito ruim, teria que melhorar bastante. Então, essa seria a minha pergunta. Vamos lá, candidata. Pois bem, Janine Cunha. É uma pergunta que saiu, né, bastante sobre educação. Porque, como eu disse aqui e gosto de dizer sempre, a educação transforma vidas. E é preciso investir pesado na educação, né? Porque educação não é gasto, é investimento. E investir pesado na educação é fazer uma educação, né? Uma escola de tempo integral, é investir no professor, é garantir um plano único de carreira, né? É fazer concursos públicos para que tenhamos professor de apoio, auxiliar de classe, né? Para que melhoria na nossa educação. Então, é investir mesmo na educação. E para isso acontecer, né, também é preciso garantir que o Fundeb seja investido na educação. Então, combater a corrupção, né, fazer com que não haja corrupção, e se houver corrupção de secretariado, né, de alguém do governo, punir com o rigor da lei. Corrupto tem que estar na cadeia. Porque quem rouba da educação, rouba de milhares e milhares de famílias. E isso causa um grande prejuízo. Por isso que nossa educação está, por exemplo, escola sem porta em banheiro. Ônibus escolares sucateados, transportando nossas crianças. Ônibus com capacidade para 40 pessoas, levando 80, 90 crianças. Ônibus superlotado, colocando em risco a vida de crianças. Então, é garantir que o Fundeb fique na educação. Primeiramente é isso, né? Fazer a auditoria das contas públicas em Porto Seguro, dos 3 últimos mandatos, para que possamos trabalhar com transparência, fazer um mandato participativo, fortalecer os conselhos municipais, ouvir o povo, construir, né, a prefeitura, a subprefeitura. Vamos fazer 5 subprefeituras, uma em Caraíva, uma em Arraial, uma em Trancoso, Vera Cruz e no Baianão. Uma subprefeitura no Baianão, para descentralizar a gestão, para que possa facilitar o acesso do povo à prefeitura. Vamos criar subprefeituras. E também vamos criar o Congresso Municipal, o Congresso da cidade, para ouvir o povo. E a partir daí, de ouvir o povo, construir políticas públicas de acordo com a necessidade de cada um, cada uma. Indo aos bairros, indo às aldeias, indo aos distritos, ouvindo o povo. Também vamos cobrar do Estado a DEAN 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque a nossa luta, que eu luto aí no movimento feminista, como o 8M, né, e outros movimentos que eu participo, ocasionou a multa que a DEAN sofreu por não funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a violência contra mulheres também em Porto Seguro é gigantesca. Segundo o Atlas da Violência, Porto Seguro é a 10ª cidade mais violenta para mulheres no Brasil. Então, vamos também criar uma DEAN itinerante, levando ela nos distritos, aldeias e bairros, para que possamos atender todas as mulheres que sofrem violência em Porto Seguro. Bom, vamos agora, portanto, às considerações finais, agradecendo a você que fez a pergunta, que apareceu aqui. Vamos lá, candidata, você tem 3 minutos
para as suas considerações finais aí, e já agradecendo a sua presença aqui na TV Porto, nessa cobertura especial das eleições de 2024. Tempo na tela para as considerações finais da candidata Gabriela Borges. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, a DEAN, né? A DEAN é um absurdo a DEAN funcionar em Porto Seguro em horário comercial e não funcionar no final de semana. Por quê? Dados, estatísticas dão que a violência doméstica acontece após o horário comercial, porque as mulheres, na sua maioria, trabalham. Então, é um absurdo. Por exemplo, uma mulher que sofre violência sexual lá em Caraíva, ou em Trancoso, ou Coqueiro Alto, Pindorama, numa sexta-feira, depois das 18 horas, ela vai poder fazer o exame médico, o laudo, numa segunda-feira. Isso é um absurdo. É garantir uma DEAN 24 horas por dia, 7 dias por semana, cobrar do Estado que a Constituição seja cumprida, que a lei seja cumprida, que a DEAN funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, com profissionais lá para atender essas mulheres. Médico legista e, no caso, médica legista. Psicólogas. Na sua maioria, os funcionários têm que ser de mulheres, porque estão atendendo mulheres. Tem um lugar próprio na DEAN, reservado para atender essas mulheres, na hora que elas vão fazer o seu depoimento, para elas não serem constrangidas e muito menos revitimizadas. Então, é garantir a DEAN 24 horas por dia, e também a DEAN itinerante. A DEAN itinerante nos bairros, distritos e aldeias. O Congresso da cidade, para ouvir a população e, a partir daí, construir políticas públicas, fortalecer os conselhos municipais, para que possamos também criar políticas públicas a partir daí. Investir na cultura, criar a Secretaria de Mulheres de Porto Seguro, criar a Secretaria Indígena de Porto Seguro, criar a Secretaria dos Povos Tradicionais em Porto Seguro, né? Recriar, voltar com a Secretaria da Cultura para fortalecer a nossa cultura periférica, negra, indígena, LGBTQIA+, investir pesado no turismo, no ecoturismo, combater o turismo predatório, revitalizar rios, restingas, né? Reflorestar a nossa mata, a nossa floresta, voltar com o nosso museu, que está fechado, né? Porto Seguro é tombado, é patrimônio histórico, é patrimônio da humanidade. Então, revitalizar o nosso museu, voltar com o nosso museu, revitalizar a nossa cidade histórica, patrimônio da humanidade, aonde tem a primeira escola, até a ruína da primeira escola jesuíta do Brasil, né? Lá está as ruínas da primeira escola jesuíta do Brasil, na cidade histórica. Então, revitalizar a cidade histórica, reabrir o teatro. Então, para isso acontecer, é preciso Porto Seguro mudar, transformar a política de Porto Seguro. E a verdadeira renovação da política de Porto Seguro é o 50. É Gabriela prefeita e Chico Correia vice. E para isso também precisamos ter uma Câmara forte, votando também 50 para vereador em Porto Seguro. O primeiro voto é para vereador, vote 50. O segundo voto é para prefeita, vote 50 para prefeita. Confirme no botão verde. Agradecemos aqui, portanto, a presença da candidata Gabriela Borges, também conhecida como Negavan, e, claro, estamos aqui para fazer esse trabalho aqui na TV Porto, que é essa cobertura especial das eleições 2024. Acompanhe, portanto, essa série de programas com os candidatos e a gente se vê. Até a próxima. Obrigado pela sua companhia. Até mais.